Axa via os movimentos do seu pai. A sua filha Axa via o seu pai caminhando em obediência, em fé, em atitudes positivas. Axa, por conta do seu pai, viu também, cresceu vendo Deus fazer coisas. Axa viu seu pai contar as histórias sobre o dia que ele foi lá e espiou a terra. E ela viu seu pai contar boas coisas sobre a terra. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que os seus filhos têm ouvido sair da sua boca? Qual é a mensagem que eles têm ouvido você contar? Qual é a história sobre Deus que os seus filhos conhecem de você? A história de Caleb e Axa é uma história sobre legado. Axa simplesmente repetiu as atitudes do seu pai. Axa simplesmente reproduziu tudo aquilo que o seu pai foi. Entenda, Axa não murmurou, Axa não reclamou. Por quê? Porque ela não viu seu pai murmurando e não viu seu pai reclamando. Sabe, nós ainda, eu e o Samuel, não somos pai nem mãe. Eu creio que em nome de Jesus esse ano a promessa se cumprirá. Amém, igreja? Eu não vejo a hora de transmitir esse legado para a nossa geração. Vai ser um profetinha que vai nascer lá em casa, irmão. Eu já até falei pro Samuel, falei, meu amor, já pensou o nosso filho, quando ele nascer e ele estiver vendo demônio de madrugada? Aí o pai falar pra mim, mamãe, tô vendo demônio. Aí eu vou falar, meu filho, é o seu pai que vê demônio, converse com ele, meu filho. Aí o Samuel, tá repreendido, o menino não vai ver demônio não. Eu falei, vai ter visão aberta, meu amor. Quando tiver criança profetizando, vai ser a coisa mais linda. Eu fico sonhando, irmão. E aí eu pergunto a você, qual é o legado que você tem deixado pro seu filho? O que os seus filhos ouvem sair da sua boca? É como eu estava dizendo, eu e o Samuel ainda não somos filhos, então a gente não tem nem tanta autoridade para falar assim. Mas o que eu tenho visto nos dias de hoje é que às vezes os pais estão separando os filhos do ambiente da presença. Vem para a igreja, deixa os filhos em casa. Não tem conversa sobre Deus na frente dos filhos. Então, hoje, eu estou aqui encorajando você, dizendo a você, fale sobre Deus para os seus filhos, conte o que Deus fez na sua vida, e traga os seus filhos para o ambiente da presença, introduza os seus filhos no ambiente da presença, apresente Jesus para os seus filhos, diga o que Ele faz, como é ouvir a voz do Espírito Santo, ensine os seus filhos a ouvirem a voz do Espírito Santo. Irmão, quando eu era criança, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Foi um privilégio. Não escolhi, não pedi. Simplesmente nasci numa família assembleiana. E eu me lembro quando eu era criança, meus pais gostavam de fazer lá em casa o culto doméstico. Quem é da Assembleia de Deus mais antiga vai saber o que eu estou falando aqui. E eu me lembro, irmãos, que os meus pais, a gente terminava